Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonica e hoje teremos uma aula introdutória à orientação a objetos, só que na parte mais simples ainda. Hoje nós vamos fazer um Hello World utilizando o conceito de orientação a objetos. Essa aula vai servir de introdução para que você possa mover para o ABAP 201, que é a introdução à orientação a objetos de uma maneira mais complexa. A nossa atividade de hoje vai ser fazer um Hello World utilizando classes, e já utilizando métodos setters e getters e atributos privados de uma classe. Então, vamos começar. O primeiro passo vai ser a definição da nossa classe. No ABAP, toda definição de classe consiste em duas etapas. A primeira etapa, que é a definição da classe, dos seus métodos e dos seus atributos, dos seus eventos. E a segunda etapa é a parte de implementação da classe, que é a parte que você define quais serão as funcionalidades, qual o código cada método vai receber. Neste exemplo, nós iremos criar uma classe chamada LCL_Hello. LCL significa Local Class. Então, classe LCL_Hello definition. Essa é a estrutura básica de definição de uma classe. Dentro da definição de uma classe, possuímos três setores principais. Primeiro, Public Section, que é setor privado. Segundo, Protected Section. E terceiro, Private Section. O setor privado e o setor protegido, quem está de fora da classe não tem acesso a essas variáveis. Por exemplo, qual a diferença entre o setor privado e o setor protegido? O setor privado tem acesso única e exclusivamente à própria classe. Então, a seção pública, como o próprio nome já diz, disponibiliza essas informações para qualquer programa que tenha acesso à classe, ou seja, ela é uma variável pública. Já a protegida e a privada, qual é a principal diferença entre essas duas seções? Na seção privada, esses dados são de uso único da classe, ou seja, apenas a classe LCL_Hello terá acesso às informações. E na seção protegida, além da própria classe, também as classes que herdam essa classe, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Para este exemplo, estaremos utilizando a seção pública e a seção privada. Na seção pública, a gente vai definir nossos métodos para este caso. Então, a declaração de métodos fica methods, e o nome de cada método. Nós vamos declarar nosso método constructor. O que é um método constructor? Toda vez que um objeto é instanciado, o método constructor é chamado. É o método construtivo do objeto. Teremos um método setName. Para que esse método vai fazer? Esse método vai setar o valor de um atributo privado nosso. Tá? E esse método setter vai receber um parâmetro chamado imName do tipo string. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um método chamado setName, e esse método vai receber como parâmetro de importação a variável im_name, im da nomenclatura de importing, do tipo string. Legal. Vamos fazer agora o nosso getter, o método getName. Esse método vai nos retornar o valor da variável privada vName, que iremos declarar a seguir. Por que eu preciso desse get? Digamos que eu quero ter acesso a essa variável privada e eu estou fora da minha classe. Como que eu tenho acesso a isso? Através do método getter, que ele vai pegar o valor dessa variável privada e vai te retornar através do parâmetro do método. Como iremos declarar isso? Returning value re_name do tipo string. Então eu criei um método getName que irá retornar o valor re_name, re para a nomenclatura de return, do tipo string. E iremos também ter uma classe um método sayHello, sem nenhum parâmetro. Legal, vamos agora declarar a nossa variável privada, vName, type string. Lembrando que os métodos setName e getName trabalharão diretamente com a variável vName, que é um atributo privado da nossa classe. Tá?
Toda variável que eu tenho que pertence a uma classe é chamada de atributo. Legal, terminamos de definir a nossa classe. Como implementaremos nossa classe? A sintaxe é bem similar. Class LCL hello implementation. Como agora eu defino método por método. Então eu vou definir o método constructor. E aqui dentro desse method eu declaro o código que será executado quando o método construtor for acionado. Neste exemplo, eu simplesmente vou dar um write. Obrigado por me instanciar. Só para você ter uma noção do que está acontecendo. A gente vai debugar esse programa depois. Segundo método setName. Criei aqui a implementação do método setName. O que esse método vai fazer? Esse método recebe a variável imName. E ela deve transformar, ela deve preencher o nosso atributo vName com o valor que está sendo passado como parâmetro. Então, ela simplesmente vai me vName igual a imName. Me é uma maneira de você se referenciar a si mesmo, ou seja, eu. A minha variável, a variável da minha classe LCL hello, recebe o parâmetro de importação imName. Esse é o nosso método setter. Vamos criar nosso método getter. Qual que é a função do método getter? É pegar o valor dessa variável privada e retornar para fora da classe. Então, o parâmetro return deverá ser preenchido com o valor da nossa variável privada. Lembrando que nós só temos acesso a essa variável porque estamos dentro da própria classe. Legal? Se no caso contrário, não teríamos acesso a essa variável. E vamos aqui implementar nosso método sayHello. Eu vou criar duas variáveis. Uma vai ser lv de local variable name e uma mensagem. Legal, criei essas duas variáveis. Esse método sayHello, ao ser chamado, ele vai buscar o valor do atributo vName e vai mostrar na tela Hello World e o nome da pessoa. Tá legal? Aí você me pergunta por que eu preciso usar o método getName se eu estou dentro da classe. Realmente aqui você teria acesso à variável vName diretamente. Entretanto, é sempre interessante utilizar o método get, porque nem sempre o método get vai ser somente isso. Muitas vezes o método get pode ter algum tratamento de dado, alguma formatação da informação da maneira correta, fora que você segue o padrão de desenvolvimento. Então eu estou dizendo aqui que a minha variável name recebe me getName. E agora eu vou concatenate lvMessage, lvName into lvMessage. Estou concatenando a minha mensagem Hello World com o meu nome. Legal? E eu vou dar um write na tela para escrever a mensagem na tela. Vamos verificar a sintaxe, ativar o programa. Legal, já definimos e já implementamos a nossa classe. Entretanto, nosso programa ainda não faz nada, porque nem só de classes vive homem. A gente vai ter que definir aqui, agora fora das classes, uma variável global, que vai ser a referência dessa classe. Né? Eu vou clicar aqui, GO de Global Object Hello. Como que eu referencio uma classe a uma variável? Você utiliza a nomenclatura typehaf2. E aqui você coloca o nome da classe, LCL Hello. A partir desse momento eu tenho um objeto com tipo referência da classe LCL Hello. Legal? E vamos criar um parâmetro aqui também, parameters, pname, que é para o usuário digitar o nome dele na tela de seleção. Legal? Quando o usuário der um executar, ou seja, no event start of selection, qual que é a primeira, o que eu preciso fazer primeiro? A primeira coisa que você faz quando você tem um objeto referenciado a uma classe é instanciar o objeto. Então você vai dar um create object go hello. O que ele está fazendo? Ele está pegando essa classe e instanciando nessa variável. Quando isso acontece, o método constructor é chamado.
Tá? Inclusive o método constructor pode ter parâmetros, mas nós não estamos utilizando nesse caso. Legal, o meu objeto hello já foi instanciado. Tá? É extremamente importante você instanciar o seu objeto, porque se você chamar qualquer método ou utilizar qualquer atributo desse objeto sem que ele esteja instanciado, o ABAP vai dar dump. Então vamos lá. Instanciei meu objeto. Qual é o próximo passo? Eu preciso setar o meu parâmetro nome com a variável pname. Eu não consigo fazer isso. Hello vname. Por que eu não consigo fazer isso? Porque o atributo vname é um atributo do tipo privado. Então, se dá um verificador de syntax, você vai ver que acesso ao atributo privado vname não é permitido. Para isso, utilizamos o método setter. Chamamos aqui setName e como parâmetro passamos a variável pname. Tá? Lembrando que como só temos um parâmetro de importação, eu não preciso especificar o nome dele. Então, eu posso passar direto. Outra maneira de fazer isso, né, normalmente utilizada quando você tem mais de um parâmetro de importação, é definindo o texto importing. Aí o nome na verdade aqui no caso é exporting, o nome do parâmetro igual a variável. Isso aqui funciona também. Mas como nós só temos uma variável de importação, não é necessário escrever esse exporting, legal? Então, nesse momento eu já setei o variável, nosso atributo privado da classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar ele escrever o hello world. Para isso eu vou chamar um método say hello. E eu vou ativar o meu programa. Então, recapitulando, no start of selection, instancie o objeto goHello, sete o atributo privado dele pname e diga o hello, não say hello. Vamos executar nosso programa. F8, vou colocar meu nome e vou dar um executar no programa. Obrigado por me instanciar. Essa mensagem foi exibida na classe no método constructor e a mensagem hello world Sonic. Simples. Vamos debugar o programa. Vou colocar o ponto de parada na instância do objeto. F8. Vamos verificar o valor da nossa variável goHello. Repare que ela tem um valor initial, ou seja, essa variável não foi instanciada ainda. A partir do momento que eu dou um create object, repare que eu vou dar um F5 e ele entra automaticamente do método constructor da minha classe. Nesse momento ele vai escrever na tela, obrigado por me instanciar. Vou dar um F5, ele vai sair do método constructor, vai passar para a próxima instrução. Na variável pname nós temos o nome da tela de seleção e ele vai dar um setName. Então, repare que ele entra dentro do método setName e o parâmetro de importação imName agora possui o valor que foi passado para o método. E o nosso atributo vName está vazio. A partir do momento que ele passa para essa instrução, ele preenche esse atributo privado da classe, como Sonico. Legal? E neste momento, ele vai dar um sayHello. Ele vai entrar no método sayHello. Nossa variável local lvname irá receber o parâmetro returning do método getName. Como funciona isso? Eu vou dar um F5. Ele vai entrar no método getName. E o parâmetro returning dele irá receber o valor do nosso atributo privado. Repare no valor do método return. A partir deste momento, se você ver aqui na aba Auto do seu debugger, tá? Existem algumas versões que tem esse auto, você vai ver que o método getName está retornando o valor Sonico. E nós vamos voltar aqui. Repare que a variável lvName passa a ter o valor Sonico, que é o resultado do método getName. A partir daqui é simples, eu vou concatenar a mensagem hello world com o meu nome. E vou dar um write nessa mensagem. A partir daqui não tem mais segredo. Ele vai sair do método, não tem mais nenhuma instrução, fim do programa. Obrigado por me instanciar. Hello world Sonico. E fica aí mais um tutorial bem básico mesmo sobre orientação de objetos. Ele é mais para que você crie facilidade na sintaxe basicamente da orientação a objeto. E acredito que após ver esse vídeo você vai
estar se sentindo mais apto a começar no ABAP 201, que é a introdução à orientação a objetos, só que utilizando bem mais métodos e alguns recursos novos. Então por hoje é só, obrigado por assistirem, curtam a minha página no Facebook e até a próxima.